Queridos irmãos e irmãs, está conosco hoje a convite do Conselho o reverendo Paulo Camargo. O reverendo Paulo é pastor da Igreja Presbiteriana Olaria. Esta igreja onde ele recebeu a confirmação da sua vocação pastoral, ainda jovem, e ali trabalhou no processo inicial da igreja, ajudando o reverendo Davi na época na plantação da igreja, ele e sua família. E concluiu o ensino médio, fez um concurso, passou em um concurso público. Todavia, o chamado o inclinou para o curso de teologia. Abandonando a sua atividade profissional, iniciou sua formação teológica na nossa faculdade, aqui, antiga FATESUL, hoje Seminário Presbiteriano do Sul, extensão Curitiba. Hoje o reverendo Paulo é pastor desta igreja, onde Deus o tirou dos bancos da mesma. Louvamos a Deus pela vida dele, casado com a Isadora, que era membro aqui da nossa igreja. Deus te abençoe, reverendo. Que Deus abençoe, irmão. Muito obrigado. Gente, que alegria estar aqui com vocês novamente para compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A última vez que eu preguei aqui foi em 2022. Talvez você não se lembre, porque eu tinha um pouquinho mais de cabelo, mas o Senhor ouviu as orações do reverendo Levi e eu cortei o meu cabelo. Alegria estar aqui com vocês novamente para compartilhar a palavra do Senhor. Transmito o abraço da minha querida Igreja Presbiteriana Olaria e agradeço a generosidade de vocês, do Conselho, por investirem na obra de revitalização lá da igreja. Esse final de semana estivemos num acampadento, organizado pela Igreja Olaria, em parceria com Boa Vista, onde nós contamos com um pouquinho mais de 25 crianças e adolescentes. Então, para uma igreja que não tinha criança e contava com uma média de idade de 66 anos, ter a participação de 25 crianças e adolescentes alegra muito o nosso coração. E vocês fazem parte disso. Eu quero publicamente agradecer a generosidade de todos vocês que têm investido, colaborado e orado pela Igreja Presbiteriana Olaria. Hoje, para nossa alegria, nós tivemos um culto um pouco diferente, com a presença da criançada, um culto onde nós tivemos 60 pessoas. Isso é significativo para nós, gente, porque há um pouco mais de um ano atrás, a frequência de culto dessa igreja era de 5, 6 pessoas. E hoje, pela manhã, nós tivemos a presença de 60 pessoas, incluindo crianças e adolescentes, pessoas de todas as gerações, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer vocês, porque vocês fazem parte disso. E louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre a essência e a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Para isso eu quero convidar você a abrir o seu texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 a 27, que eu vou ler com vocês daqui a pouquinho. Então, os olhos do mundo inteiro, nesses últimos dias, estão voltados para os Jogos Olímpicos de Paris. Acredito que muitos de vocês aqui estão acompanhando, vibrando, torcendo. Tem aqueles que acordam 5, 6 horas da manhã para acompanhar o seu esporte olímpico preferido. É um evento esportivo que mobiliza o mundo inteiro e tem capacidade de mobilizar o mundo inteiro devido ao seu grande encanto, ao seu grande glamour. É um evento olímpico que reúne atletas do mundo inteiro, os melhores atletas do mundo, as atletas de ponta do mundo inteiro, para descobrirmos quem é o melhor, quem é o maior, quem é o vencedor, quem vai subir ao pódio e se destacar como o melhor atleta do mundo. E para descobrirmos quem atinge o lugar mais alto do pódio, se destacando sobre os demais. Então veja, as Olimpíadas, gente, elas estão comunicando para nós um tipo de evangelho. As Olimpíadas estão comunicando para nós um tipo de boa notícia. E a boa notícia que as Olimpíadas transmitem para a gente, aos nossos corações, é que se você se dedicar, se você der o seu sangue, se você vencer as suas dores e entregar o melhor de si mesmo, há uma grande chance de você se destacar sobre as demais pessoas.
de chegar num lugar mais alto e ser recompensado por todo o seu esforço. É o evangelho do mérito, o evangelho do reconhecimento. Se você der o melhor de si, se você dedicar o seu sangue, o seu corpo, o seu suor, há uma grande chance de você ter destaque e ser recompensado e ser reconhecido. Isso é um tipo de evangelho comunicado ao nosso coração. E todos nós estamos em busca disso. Todos nós, consciente ou inconscientemente, estamos em busca disso. Você está em busca de dedicação para se destacar no seu ambiente de trabalho e ser reconhecido por aquilo que você faz. Para que talvez no final do ano você receba um aumento salarial, você receba um cargo melhor que você acredita que você merece por causa do seu esforço. Você está em busca de dedicação na sua formação, porque você sabe que um bom currículo vai te dar acesso a melhores condições de trabalho, mais reconhecimento, mais dinheiro. Esse evangelho move a gente. É esse tipo de evangelho que move o mundo, onde todos nós estamos buscando reconhecimento, destaque, honra, glória, tentando deixar a nossa marca na história para que se lembrem de nós daqui a alguns anos. Esse é o evangelho comunicado pela cultura para o meu coração, para o seu coração, o evangelho do destaque, do mérito, do reconhecimento. E os Jogos Olímpicos comunicam isso com maestria. Esse evangelho move a maioria de nós. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre outro evangelho, sobre a essência e a glória de um outro evangelho, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler o texto bíblico com vocês, então, 1 Coríntios 9, a partir do verso 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, estamos diante da sua palavra, estamos diante do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, que seu Espírito Santo revele, dê clareza e comunique a sua palavra aos nossos corações, que nós possamos responder com obediência e disposição. Em nome de Jesus. Amém. Então, como você deve ter ciência, o apóstolo Paulo escreve essa carta a 1 Coríntios, porque a igreja não estava caminhando muito bem. Chegou essa notícia ao ouvido do apóstolo Paulo de que a igreja estava sendo dividida, estava tendo alguns conflitos de interesse, e Paulo escreveu essa carta para exortar a igreja. E nos capítulos de 8 a 10, que é o contexto um pouquinho maior dessa perícope que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja acerca de algumas coisas que estavam causando divisão dentro da igreja, e essa questão era a questão da alimentação. Então veja, o evangelho estava avançando, o evangelho estava convertendo alguns judeus para o evangelho e também convertendo gentios, aqueles que não pertenciam ao povo da aliança de Deus.
E os que tinham raízes judaicas, como você sabe, não podiam comer determinados tipos de alimentos que a lei mosaica proibia. Em contrapartida, os gentios não tinham essa restrição. Eles comiam todo tipo de alimento. Você pode imaginar o que isso gerou. Judeus convertidos com gentios que haviam acabado de ter acesso ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, começaram a entrar em conflito, começaram a ter atrito, porque os judeus convertidos ao Evangelho acreditavam que os gentios convertidos deveriam seguir as restrições impostas pela lei mosaica. E no capítulo 9, especificamente, no capítulo que nós lemos, o apóstolo Paulo aqui, ele está apresentando uma defesa do seu apostolado, porque havia alguns dentro da igreja que desacreditavam que ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e aqui então ele começa a apresentar uma defesa do seu apostolado e defender o direito de remuneração de todos aqueles seus companheiros que viviam do Evangelho para o Evangelho, mesmo que ele mesmo tenha aberto mão voluntariamente de receber algo da igreja de Corinto. Porque, como ele diz no versículo 12 desse capítulo, se você acompanhar aí comigo, ele faz isso para o bem da igreja de Corinto e para o Evangelho, para não ter um obstáculo para o avanço do Evangelho naquela igreja. Então, ele abre mão do seu direito de remuneração. Ele defende o direito de remuneração de todos aqueles que vivem do Evangelho e para o Evangelho, mas ele mesmo, voluntariamente, para o bem da igreja, para o bem do Evangelho, ele fala, mas eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão desse meu direito de ser sustentado por vocês. E eu não vou me livrar desse orgulho que eu tenho de trabalhar, de poder gerar o meu próprio sustento e edificar vocês como igreja. E à luz desse contexto, ele afirma no versículo 19, então, diante de todo esse cenário que eu apresentei para vocês, no verso 19 ele afirma, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Porque se você parou para prestar um pouquinho atenção nesses versículos que nós lemos, ele parece ser um tanto contraditório, né? Eu estou livre da lei, mas eu tenho uma lei, eu não sou homem sem lei, estou sujeito à lei de Cristo, mas eu sou um homem livre sem lei. O apóstolo Paulo parece ser um tanto contraditório e confuso aqui. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que embora sendo livre de todos, fez-se escravo de todos. Ele está dizendo que por causa do Evangelho, por causa do anúncio da morte e ressurreição de Cristo Jesus, ele foi liberto das restrições da lei de Moisés. As restrições que a lei de Moisés impunha para os judeus, acerca da alimentação, acerca da circuncisão, acerca da guarda do sábado, e ele está virando e dizendo, eu estou livre disso. Eu fui liberto desse peso da lei, eu fui liberto do peso da lei mosaica, porque em Cristo Jesus todas as leis civis e cerimoniais foram cumpridas. E se tornam obsoletas para mim e para você como discípulos de Jesus, de tal forma que eu e você não somos obrigados a nos abster de certos tipos de alimentos. De forma que eu e você não somos obrigados a guardar um dia santo específico e guardar o sábado. Porque todas essas leis foram cumpridas em Cristo Jesus e louvado seja o nome dele por essa liberdade que ele nos oferece. Mas Paulo está dizendo aqui também para a igreja de Corinto, que era inflada de orgulho, que ele é livre de qualquer dependência econômica, de pessoas que poderiam querer controlá-lo por sustentá-lo e manipulá-lo por causa do salário que poderia dar para ele. Ele está dizendo, eu estou livre disso, eu não sou controlado por ninguém, eu não dependo de vocês, eu estou livre, eu sou um homem livre. Mas ao mesmo tempo, e aqui o que soa de maneira muito contraditória, ele fala que ele é livre, mas afirma que é escravo de todos. Isso é uma loucura para a nossa cabeça. Isso explode o nosso raciocínio lógico. E ele está dizendo que eu estou fazendo isso, eu sou livre, mas me submeto a certos tipos de escravidão para ganhar o maior número de pessoas possível para o Evangelho de Cristo Jesus. E para uma cultura, gente, que nós vivemos, que ostenta tantos direitos pessoais,
que os nossos direitos pessoais estão acima de tudo e de todos, que você, inclusive, sacrifica pessoas em nome dos seus próprios direitos, e temos visto vários grupos ideológicos fazendo isso, sacrificando grandes maiorias em nome do seu direito pessoal. Paulo está comunicando para nós que a verdadeira liberdade em Cristo Jesus implica muitas vezes em você abrir mão dos seus direitos. Paulo está dizendo que a verdadeira liberdade em Cristo Jesus significa que muitas vezes vamos abrir mão dos nossos direitos em favor das pessoas. E ele vai explicar detalhadamente isso dos versículos 20 a 22, como é ser livre e ao mesmo tempo escravo. Primeiro ele fala então no versículo 20, eu tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. E eu faço isso para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu mesmo não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos eu tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que o que separava judeus e gentios naquela época eram as leis e as alianças. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Efésios capítulo 2, que você pode verificar na sua casa depois. A separação, o que causava separação entre judeus e gentios eram as leis e alianças de Deus. O que Paulo está querendo dizer então é que ele conduzia a sua vida pessoal de modo a não ofender nem judeus e nem gentios. Ele tinha uma habilidade maravilhosa de fazer isso. Vocês estudaram aqui o livro de Atos, através da série de pregações do livro de Atos, e você vê como o apóstolo Paulo, ele se adaptava dentro desses dois grupos. Primeiro, porque ele não ficava exibindo a sua liberdade para os judeus, mostrando para os judeus e ostentando para os judeus, dizendo, olha, eu sou melhor que vocês. Vocês não podem comer carne de porco, mas olha eu aqui comendo um torresminho. Não, o apóstolo Paulo não ficava ostentando a sua liberdade para os judeus. E ao mesmo tempo ele não impunha a lei dos judeus para os gentios. Paulo tinha o direito de comer o que bem entendesse, porque ele entendeu isso à luz do Evangelho, mas ele abriu mão desse direito para alcançar os judeus. Sendo livre, se tornou escravo. Eu posso comer o que eu bem entender, mas eu vou me abster para de alguma forma conquistar e alcançar alguns judeus para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Inclusive em Atos capítulo 16, versículo 3, nós vemos a afirmativa que, em respeito aos judeus, ele providenciou para que Timóteo fosse circuncidado, pois todos sabiam que o pai dele era grego. E o apóstolo Paulo, ele fala isso em respeito aos judeus, em consideração a eles, com o desejo de alcançar os judeus. E eu submeti Timóteo à escravidão da lei. E eu permiti isso para que alguns judeus pudessem se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Embora o apóstolo Paulo soubesse que a circuncisão era um retorno à escravidão da lei, ele se tornou escravo para poder alcançar os judeus. Isso é magnífico. Isso é maravilhoso. E você já vai entender aonde eu quero chegar com tudo isso, para a aplicação dos nossos dias. Mas é necessário deixar claro que para os judeus cristãos, o apóstolo Paulo ele é bem rigoroso nesse sentido. Ele fala, gente, vocês que conheceram o Evangelho, vocês que querem ficar se circuncidando, guardar o sábado, se abster dos alimentos, vocês estão voltando à escravidão, então acordem. Vocês foram resgatados pelo Evangelho, vocês são livres pelo Evangelho de Jesus Cristo, então não voltem à escravidão. Gálatas fala sobre isso para nós a respeito dessas coisas. Ao mesmo tempo, quando o apóstolo Paulo estava com os gentios, Paulo não praticava a lei judaica. Comia o que bem queria, não circuncidava ninguém, não guardava o sábado, porque com os gentios ele vivia a liberdade do Evangelho de Jesus Cristo. E ele era livre para ensinar a lei de Cristo sem impor o peso da lei mosaica aos novos discípulos de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui nesse texto que ele não era um homem sem lei, que muitos judeus acusavam ele de ser.
Você está profanando a lei de Deus, você está profanando a lei mosaica. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não, eu não sou um homem sem lei. Embora eu tenha novas liberdades, à luz do Evangelho de Cristo Jesus, eu não sou um homem sem lei. Eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo do Evangelho e eu sou escravo dos interesses do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está declarando aqui. Eu não sou um homem sem lei, mas eu sou escravo de Cristo. E Agostinho de Hipona, ele tem uma afirmação fantástica a respeito disso. O homem nunca é mais livre do que quando é controlado por Deus. O homem nunca é mais livre do que quando é controlado por Deus somente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sabe por que eu sou livre? Porque eu sou escravo. Porque eu sou escravo de Cristo, e é aí que mora a minha verdadeira liberdade. Quanto mais eu sou controlado por Deus, quanto mais eu dependo de Deus, mais livre eu sou. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. E comunique isso ao seu coração. A liberdade não está em você fazer o que bem entender da sua vida, a liberdade está em você ser escravo de Cristo. E quanto mais você se sujeitar a Deus, mais depender dEle, mais se sujeitar à vontade de Deus, mais livre você será, entenda isso. Se sujeite à vontade divina. E Paulo tem a ousadia de dizer ainda que ele não fazia isso apenas com judeus e gentios. Ele fala, eu fiz-me fraco com os fracos. Eu me compadeci dos mais vulneráveis, dos pobres, e eu me fiz fraco, pobre como um deles, para alcançá-los também para o Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, eu me fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns. E ele está dizendo aqui, ele se adaptava às culturas, ele se adaptava às pessoas sem deixar de honrar o Evangelho de Cristo Jesus. E ele fala, sabe por que eu faço isso? Eu faço isso por causa do Evangelho. Muitas vezes me submeto à escravidão por causa do Evangelho. E, gente, não é essa a essência do Evangelho? Deus se esvaziando da sua glória, da sua majestade, das suas riquezas, para assumir a forma humana a fim de redimir a minha vida e a sua vida? Não é isso que o Evangelho comunica para nós? A segunda pessoa da Trindade abandonando o pódio, o lugar mais alto para se tornar escravo. É isso que Jesus faz. O apóstolo Paulo, nada mais, nada menos, está comunicando aqui para nós aquilo que é a essência do Evangelho. O Deus invulnerável, intocável, que se torna vulnerável, que se permite sofrer, que se permite apanhar. Sabe para quê? Para a nossa reconciliação, para o nosso resgate. O ser mais livre de todos, mais autônomo e mais suficiente, se tornando dependente, submisso, escravo, para poder alcançar a minha e a sua vida. Essa é a essência do Evangelho. Sendo livre, se torna submisso a nós, porque Ele nos amou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que isso quer dizer para nós, então? Vemos essa postura no apóstolo Paulo e lembramos que essa é a essência do Evangelho. O que isso está comunicando para nós? Irmãos, nós temos criado inúmeras barreiras para nos aproximar das pessoas, inúmeras, várias. Levantamos barreiras denominacionais, levantamos barreiras políticos, ideológicas, afastamos todos aqueles que não pensam como nós ou aqueles que não nos agradam. Mas a palavra aqui está nos desafiando a não apenas crer no Evangelho, mas encarná-lo na nossa vida, a tal ponto que nós precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, do nosso conforto e nos revestir da humildade de Cristo Jesus para caminhar em direção às pessoas e comunicar o Evangelho de Jesus. Nós precisamos nos esvaziar. E quando eu digo para você se esvaziar, não estou dizendo para você se esvaziar de suas convicções. Nós continuamos sendo escravos de Cristo Jesus. Quanto mais submissos a Deus nós somos, mais livres nós nos tornamos, mas as nossas convicções, a nossa ética, a nossa doutrina, não pode e não deve nos impedir de fazer uma coisa: servir as pessoas. Servir as pessoas. Quanto mais você conhece de doutrina e evangelho, você vai entender
que nada na vida pode te impedir de fazer uma coisa: servir as pessoas. Qualquer um que passar no seu caminho. A nossa ética cristã nos conduz a isso. Então, minha pergunta para você hoje é do que você precisa se esvaziar para servir as pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Faça essa reflexão para o seu coração, do que você precisa se esvaziar essa noite. Do que você precisa se esvaziar para que o Evangelho avance e alcance as pessoas da sua casa. Talvez se esvaziar do direito de estar sempre certo, para que você possa alcançar o coração do seu cônjuge. Embora nós homens sabemos que mesmo estando certos, estamos sempre errados, né? Tenho descoberto isso. Estou coberto de razão, às vezes estou muito errado, eu não sei como isso funciona. Estou aprendendo a lidar com isso. Do que você precisa se esvaziar? Talvez todos nós precisamos nos esvaziar, sabe do quê? De conforto. De sair da nossa zona de conforto, do ambiente que é confortável a nós, para nos aproximar das pessoas e servi-las. Nos deixarmos ser confrontados por elas. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo nunca falou para a gente: pegue o seu colchão e siga-me. Foi isso? Está isso? No grego está escrito isso? Não está, né? Pegue a sua cruz e siga-me. Precisamos nos esvaziar do nosso conforto. Então, do que você precisa se esvaziar essa noite? Quem é livre de verdade não se importa em se tornar escravo menor. A pessoa livre de verdade não se importa tanto em ficar impondo o seu direito e a sua razão para as pessoas. Quem é livre de verdade não se importa em ser escravo, menor, humilhado. A vida de Jesus nos mostra isso, a vida do apóstolo Paulo nos mostra isso. Eu sou livre, inclusive, para ser escravo, para servir as pessoas. Em segundo lugar, eu quero comunicar para vocês a glória do Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, então, a partir do verso 24, ele propõe para nós algumas imagens inspiradas em Jogos Olímpicos. E no caso aqui da igreja de Corinto, na cidade de Corinto, havia os conhecidos Jogos Istmicos, que aconteciam de 3 em 3 anos. E logo no versículo 24, o apóstolo Paulo então começa a usar imagens do ambiente esportivo aqui, e ele utiliza a imagem de uma corrida, dizendo que nós, como discípulos de Jesus, estamos numa corrida e que devemos percorrê-la até o fim. O apóstolo Paulo está dizendo: você que iniciou no Evangelho, e você que está entendendo o desafio do Evangelho, você está numa corrida e você deve percorrê-la até o fim. Deve ir até as últimas consequências, tem que aguentar o sofrimento, tem que aguentar as aflições, tem que se tornar assim escravo e tem que perseverar até o fim. Veja agora o que ele fala no versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Naquele tempo, a recompensa para o vencedor era uma grinalda de ramos. Era uma planta que logo secava. Ele recebia, talvez daqui 1, 2 meses, a sua grinalda de ramos já deveria ter secado. E você que tem acompanhado as Olimpíadas deve ter ouvido o relato de alguns atletas. Então, é a minha parte favorita das Olimpíadas, ouvir o relato dos atletas de como eles chegaram até ali. O treinamento é rigoroso. É uma disciplina diária. Se vocês viram as meninas da ginástica que roubaram a cena das Olimpíadas, elas submetem um treinamento de 7 horas por dia, desgastando seu corpo físico de segunda a sábado, derramando seu suor todos os dias, para no final conseguir tentar ganhar uma medalha. Os relatos delas eu tive que abrir mão de tempo com a minha família, com os meus amigos, das minhas relações, daquilo que eu gostava de fazer, da comida que eu gostava de comer. Você deve ter visto quantas lesões colecionadas por elas, pelos atletas olímpicos. Rebeca Andrade é a maior atleta do cenário olímpico do país. 3 lesões no único joelho. Quanto desgaste,
para no final poder ganhar uma medalha que ficará pendurada e nas próximas Olimpíadas o seu nome talvez ser citado, porque terão novos vencedores, terão novos recordes sendo quebrados, e você ficando para trás. Michael Phelps, que foi glorioso em 2004, hoje o seu nome é simplesmente citado. A glória vai se esvaindo, a glória vai indo embora, é uma glória temporária. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Os atletas olímpicos se submetem a um treinamento rigoroso para uma glória que vai embora, num instante. Se os medalhistas de ouro são esquecidos rapidamente, quem dirá os atletas de prata e bronze? Vai embora. Essa glória desaparece. Mas o apóstolo Paulo continua no verso 25, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Somos convidados a nos desgastar pelo Evangelho, a dedicar energia, força, suor pelo Evangelho, não por uma coroa que vai secar, não por uma medalha que ficará pendurada, mas uma coroa que durará para todo sempre, uma glória que será eterna, com os nossos nomes, novos nomes que o Senhor Jesus nos dará, sendo lembrados para todo sempre. Olha que maravilhoso. Essa glória que o apóstolo Paulo está comunicando para mim e para você. Eu e você corremos atrás de uma coroa que dura para sempre. Mas veja só que essa coroa, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não foi uma coroa conquistada por nós. Os atletas olímpicos, eles chegam no final e sobem no pódio e falam, eu consegui fazer isso. Eu dei conta, eu me submeti, eu fiz, eu consegui, eu fiz acontecer. Eu treinei para isso. Eu fiz tudo o que eu podia, eu me abstive, eu me esvaziei, eu consegui. Mas essa coroa, essa medalha que o apóstolo Paulo está falando, não foi conquistada por nós. A verdade é que, por conta do nosso pecado e da nossa rebelião, e você sabe muito bem, todos nós estamos desqualificados diante de Deus. Isso que o Evangelho, isso que a palavra vai dizer para nós, todos nós diante de Deus, naturalmente estamos eliminados. Todos nós fomos eliminados na fase de eliminatórias, nem chegamos nas Olimpíadas. Porque na qualificatória de um Deus santo, não adianta tirar uma nota 9.9 que o Gabriel Medina tirou. Diante de um Deus santo, ele exige nota 10. É perfeição. E nós sabemos bem, e nós conhecemos um pouquinho do nosso coração, e sabemos que estamos longe da perfeição. Você conhece os seus pecados, as suas vergonhas, as suas culpas. Estamos longe de recebermos nota 10 pela maneira como nós vivemos diante de Deus. E por isso todos nós, como vai dizer o apóstolo Paulo em suas cartas, carregamos o peso da eliminação, da condenação. Não somos bons, apesar de muitos de nós acharmos que somos. E a conclusão disso é que não é por mérito, nem por conquista própria, esforço próprio, que nós conquistamos a salvação. E vocês ouvem isso aqui constantemente. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito, não é porque você é bonzinho. Podemos tentar o quanto quisermos, você pode se submeter ao treinamento mais rigoroso, você pode punir o seu corpo. Não conseguiremos ser perfeitos por causa do pecado que atua em nós. E pelo esforço próprio, ninguém pode ser aceito diante de Deus. Mas existe um homem, aleluia. O homem Deus, o perfeito atleta. Ele foi perfeito em tudo que ele fez. Honrou perfeitamente a Deus em todos os seus caminhos. Não se achou mentira em sua boca. Não foi achado culpa em suas ações. Ele só tirava nota 10. Foi obediente em todas as coisas e mesmo sendo perfeito, ele carregou todas as nossas imperfeições numa cruz. As nossas debilidades todas, o nosso pecado. E por meio da sua morte e sua ressurreição, ele conquista uma medalha de ouro, a melhor de todas, a maior de todas.
o prêmio da reconciliação, o perdão dos pecados, a vida eterna. Mas essa medalha de ouro ele não guarda para si mesmo. Ele coloca no pescoço de todo aquele que crê no seu nome. Ele venceu, mas ele olha para nós e fala: você crê em mim? Você crê naquilo que eu fiz? Então toma, essa medalha é sua. Porque você está comigo agora. Você pertence a mim. Você está unido a mim. Então se eu venci, você está qualificado. Se eu subir ao pódio, você subiu também, porque você está unido a mim. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Porque todo o mérito que ele conquista na cruz, ele coloca sobre mim e sobre você. E por isso nós somos aceitos por Deus. E essa afirmativa que João Calvino faz com muita maestria, quando ele diz: esta é a troca que Cristo, em sua infinita bondade, quis fazer conosco. Ele recebeu a nossa pobreza e nos transferiu as suas riquezas. Ele levou sobre si a nossa fraqueza e ele nos fortaleceu com o seu poder. Ele assume a nossa mortalidade para nos dar a sua imortalidade. Ele desceu à terra e abriu caminho para o céu, se fez filho de homem, para nos fazer filho de Deus. É isso que Cristo Jesus faz. O perfeito homem, o majestoso Deus, o santo Deus, com todos os seus méritos, porque Ele conseguiu. Ele foi perfeito, Ele foi até a cruz, e Ele nos reveste com os seus méritos. Ele nos coloca no pódio e fala: agora que vocês creem em mim, vocês conseguiram também. O convite então não é para nós desgastarmos o nosso corpo para conquistarmos o favor de Deus. Essa coroa, o apóstolo Paulo está dizendo, já está disponível para você. Cristo conquistou ela. Ele conseguiu. A Ele toda a glória e honra e majestade para sempre. Essa coroa está disponível, então o convite para mim e para você é o convite da perseverança. Um atleta não vai para as Olimpíadas sabendo que vai conquistar uma medalha. Ele sabe que ele tem que se dar bem para conseguir subir no pódio. Ele tem que ser o melhor. Mas a nossa coroa já está garantida. Por Cristo Jesus. Sabemos que quando encerrarmos a corrida, nós receberemos o prêmio. Por causa do que Cristo fez. Essa é a glória do Evangelho. Essa coroa está disponível para mim e para você por causa de Cristo Jesus. E essa é a garantia para mim: concluam a corrida. Vão até o fim, perseverem. E certamente, vocês receberão a coroa, a recompensa, o grande prêmio que Cristo conquistou para mim e para você. Não é isso que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10? Todo aquele que perseverar até o fim, foi fiel até a morte, receberá o quê? A coroa da vida. Persevere. Qualquer um, do mais pobre ao mais rico, do mais inapto ao mais bem-sucedido, pode ter acesso à coroa da vida, se perseverar na fidelidade do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a glória do Evangelho. Uma glória que não pertence a mim, a você, pertence a Cristo unicamente. Eu não podia encerrar esse momento sem te desafiar. Onde está a sua fidelidade, então? No que você tem se desgastado tanto? No que você tem gastado tanta energia? Que glórias e recompensas deste mundo você está buscando? Elas são passageiras, lembre-se disso. Assim como uma grinalda que seca e a medalha que fica pendurada, toda a recompensa desse mundo vai ficar para trás. Em 10, 20, 30, 40 anos, os nossos nomes serão esquecidos deste mundo. No que você tem se dedicado tanto? Paulo está nos convidando a nos desgastar por aquilo que vale realmente a pena, ao Evangelho de Cristo Jesus. A ser como Cristo e fazer Cristo conhecido ao mundo. Que a nossa fidelidade esteja nisso.
que você se desgaste nestes dias aqui que são passageiros ao Evangelho de Cristo Jesus somente. É a única glória no mundo e além deste mundo que nunca será esquecida. Foi escrita com o sangue do Cordeiro, louvado seja o nome de Jesus. Amém?